Um outro ponto aqui que eu quero destacar nessa mesma palavra é sobre... Cadê? Aqui. Versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 7. Ele diz, né? Lembrem-se dos seus líderes. E o versículo, outra palavra também, está lá em João, capítulo 1. Vamos até abrir aqui. João, capítulo de número 1, versículo a partir do 35 ao 39, diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estais hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Olha só. Lembrem-se dos seus líderes, é o que o versículo 7 aqui de Hebreus, capítulo 13, a primeira parte diz. Lembrem-se dos seus líderes. Por que de acordo com esse trecho de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, eu li João, capítulo 1, versículo 35 ao 39, que fala sobre esse momento em que Jesus está passando, João Batista vê-lo novamente, e então ele fala para os discípulos ali que estavam com ele, vejam, é o Cordeiro de Deus. E aí, ao ouvirem isso, eles se levantam e eles, deixando João Batista, passam a seguir a Jesus. Jesus então vira para trás, vê eles 2 e pergunta o que eles querem. E eles chamam Jesus Rabi, que quer dizer mestre, e perguntam para o Senhor onde ele está hospedado. E o Senhor diz: venham e verão. E eles vão e eles passam aquele dia com o Senhor. E o que é que isso tem a ver com o lembrar-se dos seus líderes, como está aqui em Hebreus 13, 7. Se você analisar comigo o que a palavra do Senhor ela está dizendo, em João 1, 35 ao 39, é que João Batista foi quem apontou Jesus para esses 2, certo? E quem foi João Batista? João Batista foi aquele que veio no espírito de Elias. João Batista foi aquele que veio profetizado por Isaías para preparar o caminho do Senhor, que desde o ventre da sua mãe já era cheio do Espírito Santo, e quando chegou a uma certa idade, ele foi para o deserto. E então pregava uma mensagem de arrependimento e batizava, até que chegou o momento dele mesmo ver o próprio Cristo. E então batiza o Senhor. E depois de cumprir sua missão, o propósito de sua vida, ele morre, né? Que inclusive uma das palavras que ele fala antes desse momento da sua morte chegar se tornou uma das palavras mais conhecidas, né? Quando chegam até ele e falam: olha, Senhor, aquele de quem o Senhor falava está no outro lado do rio batizando. Mas aí a palavra vai dizer também que não era Jesus quem batizava esses seus discípulos. E quando João recebe essa notícia, João fala que o noivo, o amigo do noivo se alegra com o noivo, né? E aí abaixo ele fala: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista, nesse momento, aponta para Jesus. Os 2 que estavam com ele ouvem-no dizer isso, e o que ele diz é: vejam, é o Cordeiro de Deus. Essa expressão de Cordeiro
era uma expressão que já era conhecida pelo povo israelita, porque era um animal que era constantemente usado em sacrifícios para que, através daquele sangue que era derramado, os pecados do povo fossem passados para o animal. E então, aquela culpa daquele pecado era transferida para o animal. O animal ele era morto, sacrificado, e o sangue do animal derramado representava a culpa daquele pecado que aquela pessoa tinha cometido removida, né? Representava o perdão que aquela pessoa recebia de Deus. E então, João Batista, ele usa essa expressão, que não era só uma expressão, mas que de fato era a verdade, que desde o princípio, como a própria palavra já fala, né, que antes que houvesse o mundo, que viesse à existência, a cruz já havia sido decretada, estabelecida, e lá em Apocalipse, João tem a visão do Cordeiro, né, que estava ali sobre o altar, morto, mas que ele foi ressuscitado, assim como o próprio ancião, quando o vê chorando, fala para ele, né, para que ele não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele foi morto, mas ele reviveu. E aí João contempla a visão do Cordeiro, né, que tinha sido morto, agora vivo. Então, o povo conhecia bem essa expressão e qual era o seu significado. E ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então, o povo já esperava por um Messias. O povo já aguardava por um Salvador. Assim como em Moisés, o povo já tinha a mensagem de que depois dele viria um libertador que redimiria o povo de suas iniquidades. E depois de Moisés, todos os outros profetas pregavam essa salvação, anunciavam esse plano de Deus de libertação, redenção e salvação. E então está agora ali João Batista, né? Como a própria palavra diz, o próprio Cristo disse, né, que a lei e os profetas profetizaram até João. Então João foi o último. E ali estava João agora, e Jesus está passando e João diz: eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vez que ele fala. Agora na segunda vez ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. E aí estavam ali duas pessoas que já eram discípulos de João Batista. E eram duas pessoas que aguardavam pelo Messias porque tinham a esperança em Deus, porque criam em Deus, né? E já era pela sua pré-onisciência, né, de Deus, que eles seriam os escolhidos, né? Tinham sido os predestinados. Então, no momento em que João fala, eles se levantam e eles seguem Jesus. Jesus, quando olha para trás, pergunta o que eles querem. E naquele momento, a Bíblia não diz o que passava na mente deles. Naquele momento, não diz se eles indo atrás de Jesus apenas estavam olhando para Jesus, apenas estavam, ou se eles estavam ali conversando entre eles, né? Será que é ele mesmo? Será que a gente já não viu ele? Será que a gente não o conhece? A Bíblia não fala nada disso, né? A Bíblia tão somente diz que Jesus, ao olhar para trás, viu eles e perguntou o que eles queriam. E a resposta deles foi: Rabi. Se você procurar em algum outro momento da Bíblia, você não vai achar nenhum outro que esses dois discípulos tiveram um encontro com Jesus, que eles falaram com Jesus. Não, você não vai encontrar. Esse daqui é o primeiro. E no primeiro momento em que eles têm esse contato com Jesus, nesse primeiro encontro com Jesus, eles já chamam Jesus de Rabi. Eles já chamam Jesus de mestre. Por quê? Não é porque era um costume daquela época o considerar alguém que fosse anunciado, né, ou declarado, definido como algum mestre de sinagoga, né, líder de sinagoga, ser chamado de mestre, de rabi. Mas era na verdade porque João, pelo Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, que guiava a sua vida,
já havia ensinado para eles, já havia dito para eles. A maior revelação foi quando ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela sua segunda vez, Jesus passando novamente, ele diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então, imagine em algum outro momento também, que aqui não está escrito na palavra, mas quando João estava junto de seus discípulos, né, e ele falava a respeito da mensagem do reino de Deus, que inclusive é algo até que está ali em Lucas, olha só. Lucas, capítulo de número 3. Deixa eu ver aqui, tá? Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 8. Ele fala. E aí, no versículo de número 18, olha o que diz: e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Mas essas outras palavras e pregação das boas novas, elas não estão aqui. Então, imagine, né, que é o que eu creio, que não foi só esse o momento que João, ele apontou a Cristo, ele falou de Jesus. Porque aqui está no versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, ou pousar sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, quando chegamos no versículo 35, a palavra diz: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então, todas as palavras que João, tanto como aqui nós temos a revelação em João 1, do 29 ao 34. E como lá em Lucas nós acabamos de ver capítulo 3, versículo 18, né, que João, ele pregava, exortava o povo, né, e com muitas outras palavras ele anunciava o evangelho. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Então, eu creio que não foi só esse o momento aqui que as Escrituras estão nos revelando, que João ele testifica de Jesus, que João ele fala de Cristo, mas que em outros momentos também. Porque ali em Lucas capítulo 3, acima do versículo 18, fala que o povo estava com uma expectativa no coração de que João fosse o Messias, que João fosse o Cristo. E então João, ele pregando para o povo, ele diz que ele não é o Cristo. Olha só, eu vou até ler para a gente poder entender melhor. Cadê? Aqui, ó. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Então, eu creio que nesse momento aqui, que esses 2 discípulos ouviram isso, o coração deles, a mente deles se abriram e tiveram esse entendimento e compreensão de tudo aquilo que João já
havia testificado, testemunhado, ensinado, pregado, do que ele tinha falado, que os discípulos tinham ouvido e que estava nas suas mentes e em seus corações. Só bastou esse momento aqui, desse último momento, que foi o start, né, de Deus iniciado na vida desses dois discípulos. E o que nós podemos aprender, né? Como eu tinha falado, lembrem-se dos seus líderes, né? E aqui a gente está lendo essa palavra aqui como referência de João 1, do 35 ao 39. João, o foco aqui especificamente não é João Batista, mas é Jesus. E como eu falei a respeito de João, né? Tudo que a palavra de Deus diz que João Batista ele foi e ele fez. E lembrem-se dos seus líderes. Quem foram os seus líderes? Ou quem são os seus líderes? Se você se lembrar de cada um deles, a palavra do Senhor também aqui em Hebreus fala sobre o observar a sua vida, o resultado da sua fé. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. E o lembrar-se é algo que nos remete ao recordar de algo que nós precisamos. Eu vou dar um exemplo. Quando você sabe que você tem alguma obrigação para fazer e você não quer esquecer disso, você anota, né? Você cola na geladeira, você anota num bloco de nota no seu caderno, no celular, você deixa em algum lugar visível para você poder ver, para você não se esquecer. E a palavra do Senhor está dizendo para que a gente se lembre, né, dos nossos líderes. Quando há uma lembrança de quem nos liderou, e aqui está um ponto específico e especial sobre essa questão, quando nós nos lembramos da liderança que nós recebemos, nós nos recordamos de tudo aquilo que os nossos líderes fizeram por nós e de tudo aquilo que nos ensinaram. Até mesmo há coisas que nós esquecemos, que nem lembramos mais, mas quando nós nos lembramos dele, quando nós paramos, nós pensamos, nós nos lembramos, e então começam a vir recordações, né, reflexões, meditações, e então a palavra não diz que não está escrito à toa e em vão, para que haja uma lembrança dos líderes, porque a liderança ela é algo que Deus ele sempre deixou estabelecida sobre a humanidade. Deus ele sempre levantou alguém para que liderasse. E se você é um líder, saiba que as pessoas sobre quem Deus ele te colocou para você liderar, elas observam você e elas contam com você. Uma das provas que nós temos, por exemplo, é a questão do pastoreio, né? Deus escolher alguém, colocar como um pastor e entregar pessoas aos cuidados dele, né? Para que ele pastoreie essas pessoas, para que ele cuide dessas pessoas. E é exatamente como ele, né, ama, como ele nos resgatou, como ele nos amou, nos cuidou. Então, observe esses líderes, essa liderança, e veja, né? Lembre-se, na verdade, que aqui o ponto é o lembrar-se, né? E você vai ver exatamente aquilo que você aprendeu e que até você pode ter esquecido e que foi na sua vida pela liderança de Jesus, através da liderança dessa pessoa que o Senhor deu a ela, que Deus usou essa pessoa. Mesmo ela como líder, mesmo Deus capacitando ela de uma autoridade sobre a sua vida, mas a liderança dela não foi o tipo de liderança opressiva, mas uma liderança que te amou, que apoiou, que cuidou de você, que ajudou, e que graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, através da liderança que Deus deu a essa pessoa, você chegou até onde você está. Porque, como eu falei antes, né, Deus ele sempre estabeleceu, deixou bem claro a respeito dessa liderança. Inclusive em Efésios, no capítulo 4, a palavra do Senhor fala sobre essa questão de uma forma bem específica para a igreja. Olha só, Efésios 4, a partir do versículo 7.
e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então olha só, o versículo 7 diz: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E Cristo designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, Jesus escolheu pessoas para liderar outras pessoas. E o propósito dessa liderança sobre essas pessoas é que essas pessoas lideradas sejam preparadas, como diz a palavra do Senhor, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o versículo 14 diz: o propósito